Evangelho segundo Tomé. Logia 22. Néctar da vida. Interpretação do espiritualismo ecumênico universal. Jesus viu criancinhas que estavam sendo amamentadas. Disse aos seus discípulos: essas criancinhas que estão sendo amamentadas são semelhantes àqueles que entrarão no reino. Disseram-lhe: poderemos então, como crianças, entrar no reino? Jesus disse-lhes: quando fizerdes de dois e quando fizerdes o interno tal qual o externo, e o externo tal qual o interno, e o de cima tal qual o de baixo, e quando tornardes o homem e a mulher em um só, de tal forma que o homem não seja homem e a mulher não seja mulher, quando dispuserdes olhos no lugar de olhos, e a mão no lugar da mão, e o pé no lugar do pé, uma imagem no lugar de uma imagem, aí então entrareis no reino. Essas criancinhas que estão sendo amamentadas são semelhantes àqueles que entrarão no reino. Não é o primeiro ensinamento no qual Jesus afirma que, para o espírito entrar no reino do céu, necessita ser como uma criança. Neste mesmo Evangelho existem outros avisos de Jesus neste sentido, Logias 4 e 15. Mas agora o Mestre está falando de uma criança que está sendo amamentada. Para compreender este ensinamento, temos que relembrar a Logia 15, onde Jesus nos afirmou que a mãe e o pai de um espírito é Deus. Todo espírito é gerado pelo Pai Supremo e não provém de uma mulher. Portanto, quem está amamentando este espírito que entrará no reino do céu é o próprio Deus. A criança, quando se amamenta no seio materno, retira de lá o néctar de sua vida, o alimento básico para a sua sobrevivência. Quando faz a comparação, Jesus afirma que o espírito, para entrar no reino do céu, deverá retirar o néctar de sua vida, o alimento básico para a sua sobrevivência, diretamente de Deus, e não buscar o alimento externamente a Ele. Para que o espírito na carne consiga alcançar o reino do céu, é necessário que ele entenda que toda a sua vida provém de Deus e que é o Pai que provê tudo o que ele necessita para subsistir e que nada pode advir de coisas materiais. O salário recebido pelo espírito na carne não é pago pelo patrão porque ele emprestou bons serviços, mas é dado por Deus de acordo com o merecimento de cada um, merecimento positivo ou negativo. O filho não é resultado da união do espermatozoide com o óvulo, mas sim da ordem de Deus para que esta união acontecesse. O carro que bate não foi por imperícia de outro motorista, mas Deus que colocou os dois no mesmo espaço físico no mesmo momento. O ladrão que rouba os seus pertences materiais não fez porque quer, mas porque Deus lhe mandou fazer isto. Um merecia roubar ou estava em prova ou missão, e o outro, o roubado, precisava, estava em missão ou merecia passar pelo roubo. A pessoa que lhe contraria não faz porque quer ou por quaisquer outros motivos, mas porque Deus direcionou os sentimentos negativos dela contra você. O espírito que se vicia não faz por fraqueza ou problemas emocionais, mas porque Deus lhe conduziu ao vício de acordo com os seus sentimentos, missões ou merecimento. O assassino que consegue tirar a vida carnal de um espírito não o faz por premeditação, mas porque Deus o fez apertar o gatilho para que o tiro fatal acontecesse. Missão, prova ou merecimento de quem matou e de quem morreu. Uma bala perdida nunca esteve perdida, mas acertou o alvo que Deus direcionou. Todos os acontecimentos da vida de um espírito são produzidos por Deus
e não podem ter causa na matéria ou nos desejos dos seres humanos. Aquele que não entende esta verdade universal tira o néctar de sua vida das coisas materiais e não de Deus. Não importa o que Deus faça acontecer, estará certo, pois Deus é a inteligência suprema do universo. Não importa o que seja, o acontecimento será justo, pois Deus é a justiça suprema e tudo o que acontece tem como objetivo a evolução do espírito, pois Deus é o amor infinito. Enquanto o espírito na carne sorvê o néctar de sua vida da materialidade, não encontrará estas verdades. Verá injustiças, erros e sofrerá. Por este motivo não poderá entrar no reino do céu, pois lá não existe lugar para sofrimento ou injustiças. Entretanto, por suas características, Deus dá o néctar da vida para os espíritos de acordo com a lei de ação e reação. Conforme o sentimento que o espírito escolhe para reagir a determinado acontecimento, Deus lhe dá o próximo acontecimento. Enquanto o espírito possui sentimentos de posse de bens materiais, Deus estará sempre lhe enviando situações que provêm que ele não tem controle nenhum sobre esses bens. Somente quando o espírito desprender-se das posses, Deus afastará os acontecimentos que possam afetar estes bens. O desencarne pode acontecer por dois merecimentos, positivo ou negativo. No merecimento positivo, o espírito já cumpriu tudo ou parte do que veio fazer com sucesso e com isso é chamado a auxiliar de outra forma os seus irmãos. O negativo é quando Deus verifica que este espírito continua afastado da procura do amor universal, e isto poderá prejudicá-lo ainda mais. Em ambos os casos, é Deus quem escolhe o agente causador do desencarne do espírito. Se o desencarne tem que ser violento ou traumático para servir de prova ou pena a outros espíritos, Deus utiliza-se de quem tem muito sentimento negativo, ódio, e o penaliza, transformando-o em um assassino. Sorver o néctar da vida de Deus é estar sempre atribuindo a Ele a causa primária de todos os acontecimentos e reagir a eles com o sentimento de amor universal, alegria, compaixão e igualdade. Jesus, então, não poderia apenas dar o aviso, mas precisava ensinar como o espírito deveria agir para viver no reino do céu. Quando fizerdes de dois um, e quando fizerdes o interno tal qual o externo, e o externo tal qual o interno. Para se viver no reino do céu, é necessário que o ser humano saiba que é um espírito vivendo em uma carne. Fazer de dois o que está dentro o espírito e a imagem externa ser humano, um só, o Espírito Filho de Deus. E o de cima tal qual o de baixo. Entender que este espírito deve viver dentro desta matéria densa como vivem os espíritos fora dela, ou seja, viver como aqueles espíritos que acreditamos que estejam acima, ou seja, reagindo a todos os acontecimentos com fé e o amor universal. E quando tornardes o homem e a mulher em um só, de tal forma que o homem não seja homem e a mulher não seja mulher. A luta pela igualdade de direitos entre sexos quer transformar a mulher em homem e vice-versa. Mas Jesus afirma que não é este o procedimento correto do espírito para poder viver no reino do céu. Não basta apenas atribuir direitos iguais. É preciso que não haja distinção entre eles. O espírito que vive no reino do céu não reconhece diferença sexual, pois sabe que o espírito não possui sexo. Reconhecer que possa existir diferença, mesmo que material, é prender-se à imagem do corpo físico.
Aquele que sorve o néctar de Deus não se atenta a formas, pois estas sempre trarão traços físicos diferentes. Para que o espírito entre no reino do céu, ele tem que alcançar a igualdade plena, não só nos direitos, mas também na essência espiritual. Quando dispuserdes olhos no lugar de olhos, e a mão no lugar da mão, e o pé no lugar do pé. São os sentidos do corpo físico que captam as percepções que levam o espírito a dar valores às coisas. Quando Jesus afirma que para entrar no reino do céu é preciso alterar a fonte de percepção, está ensinando que o espírito deve alterar os seus valores. Estes valores ou conceitos são determinados pelo sentimento que o espírito utiliza para raciocinar. Aquele que sorve o néctar de sua vida diretamente de Deus e não da matéria, sabe que a única essência que deve enxergar nas coisas é o amor universal. Para se viver no reino do céu é preciso alterar a visão que se tem de todos os acontecimentos, buscando sempre a justiça perfeita, a inteligência suprema e o amor sublime como fonte de todas as coisas. Com esta visão, encontra-se sempre a alegria, a igualdade que geram a compaixão. Uma imagem no lugar de uma imagem. Todo ser humano é um espírito que mora dentro de uma forma constituída por uma massa carnal. Esta é a imagem que deve ter aquele que quer entrar no reino do céu. O espírito não possui forma. É, se o quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Livro dos Espíritos, pergunta 88. É apenas a massa material que ele ocupa que tem. Para que o espírito possa viver no reino do céu, é necessário abolir toda e qualquer forma e entender que ele é apenas uma chama ou um clarão que é gerado por Deus e que vive para auxiliar este Pai na sua obra.